Olá pessoal, quem fala aqui é Marcos Thompson. Vamos falar sobre o plano da salvação. Primeira parte. Entendendo sua situação. Adão, o primeiro homem, usufruía de uma grande comunhão com seu Criador. Deus o visitava pessoalmente, chamando por ele, como mostra Gênesis 3, 8 e 9. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia: Onde estás? Apesar do grande amor de Deus por ele, Adão escolheu rebelar-se contra Deus, seguindo o caminho do pecado, dando as costas ao Senhor. Adão, em consequência do pecado, morreu espiritualmente, como vemos em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Esta morte referida é a morte espiritual, que ocorre pela separação do homem de Deus, como nos ensina Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão separados de Deus. Afinal, Deus é o Criador, a fonte de vida. O pecado nos separa de Deus porque o Senhor é santo e não pode ter comunhão com o pecado, como revela Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado de Adão foi transmitido à sua descendência, ou seja, a toda a humanidade, como mostra Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, desta forma, o pecado passou a fazer parte da natureza humana. Esta tem sido a sua situação, afastado, separado de Deus, sem real acesso a Ele, condenado a uma eternidade no inferno, após a morte física, longe das delícias do paraíso, da comunhão com Deus. Porém, embora o homem o tivesse rejeitado, Deus sempre o amou e preparou um plano para que o homem pudesse se reconciliar com ele. O plano de Deus de reconciliação com os homens. A santidade e a justiça de Deus exigiram que o homem fosse punido. O pecado humano não poderia passar em branco. Por outro lado, Deus percebeu, por seu amor e misericórdia, que o homem não tinha condições de pagar por si próprio a pena de sua infração. A solução de Deus para resolver este impasse foi a de vir Ele mesmo, sob a forma humana, Deus Cristo, pagar pelo delito humano. Jesus é Deus, é membro da Trindade Divina, é o Filho. Na cena do seu batismo, quando ele saiu da água, veja como Deus o apresentou em Mateus 3,17. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 16,16, Pedro discerniu quem Jesus na verdade é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus ofereceu e aceitou o sacrifício expiatório de Jesus como pagamento da pena do delito humano, como revela Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Por Jesus e apenas por Jesus, Deus ofereceu aos homens a reconciliação com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Repare aqui como se enganam aqueles que pensam que todos os caminhos levam a Deus. O sacrifício de Jesus está disponível para todos os homens que quiserem acreditar neste plano de Deus, como vemos por 1 Coríntios 15:22. Pois assim como todos morrem espiritualmente em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como receber de Deus a bênção da salvação? Todo homem, então, que confessa seus pecados e se arrepende e crê que a morte de Jesus foi em pagamento, em expiação pelos seus pecados, vira-se de frente para Deus.
se reconcilia com Deus e recebe dele a bênção da salvação. Para você receber a salvação de Deus, são necessários, como vimos, arrependimento, confissão e fé. Vamos explicar melhor o que são exatamente cada um desses três fatores, começando pela ilustração de Jesus a este respeito, na famosa parábola do filho pródigo, narrada em Lucas 15, de 11 a 24. Leia esta passagem e perceba a analogia que Jesus faz acerca de nossa reconciliação com Deus Pai. A. O filho rebelde virou as costas a seu pai e o deixou tal qual Adão fez com Deus. B. O filho rebelde viveu dissolutamente e começou a passar grandes constrangedoras necessidades, e o que nunca antes tinha lhe ocorrido na casa de seu pai. O mesmo ocorreu com Adão e sua descendência, que perdeu as bênçãos oriundas da comunhão com o Pai, ao se afastar de Deus e passar a viver em pecado. C. O filho rebelde se arrepende e confessa seu pecado, pedindo perdão a seu pai e se reconciliando com ele, da mesma maneira que podemos fazê-lo com Deus através da fé em Jesus Cristo. D. Podemos notar ainda a grande alegria com que é uma ilustração do mesmo sentimento de júbilo que enche o coração de Deus quando um pecador se arrepende e se reconcilia com Deus. Vamos detalhar o que são estes fatores. 1. Fé. A fé não se trata de um sentimento ou de uma concordância racional, ou ainda de poder do pensamento positivo. A fé não está baseada em nossas emoções, mas na crença que temos na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra em nossas vidas. Você deve crer firmemente que o Senhor Jesus é Deus, veio como homem e se sacrificou numa morte horrível de cruz, embora não tivesse cometido qualquer pecado. Jesus ofereceu sua vida e seu precioso sangue inocente foi derramado para que você pudesse ter seus pecados pessoais perdoados. E deve crer também que, após isto, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim como concede a você a salvação. 2. Arrependimento. No arrependimento, você primeiro reconhece sua condição de pecador e seu consequente estado de separação de Deus, ou seja, sua morte espiritual. E, a seguir, manifesta o genuíno desejo de abandonar esta situação e se reconciliar com o Senhor. O arrependimento gera uma mudança de atitude. 3. Confissão. A confissão é a atitude que toma a pessoa arrependida. Esta confissão deve ser feita não apenas em pensamento, mas constituir-se de uma declaração de viva voz, como confirma Romanos 10, 9 e 10, que resume os pontos fundamentais para se receber a salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você ainda não teve esta oportunidade, faça agora neste momento sua oração de entrega de vida, de aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador. Repita essa oração. Senhor Deus, confesso que tenho sido um pecador e que tenho estado separado de Ti. Mas agora eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que preciso do Senhor, das Suas bênçãos para viver. Eu Te agradeço de todo o meu coração pela reconciliação que o Senhor me oferece através do sacrifício do sangue de Jesus.
e aceito, recebendo agora a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. O Senhor que vai dirigir minha vida de agora em diante. Obrigado, meu Deus, pelo perdão dos meus pecados e pela bênção da minha salvação. Amém. Através desta confissão de recebimento de Jesus como seu Senhor, seus pecados são perdoados e você se reconcilia com Deus. Assim, Jesus passa a ser também o seu Salvador e Deus o abençoa com a salvação. O plano da salvação continua no próximo vídeo. Deus te abençoe. A nossa igreja é Sara Nossa Terra da Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Endereço: Rua Tirol 427. Telefone 021 2425 2663. Cultos aos domingos, 10 e 18 horas. Saúde e paz.